Participa agora do nosso Povo News primeira edição o delegado titular da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna, Carlos Augusto Guimarães. Carlos Augusto, muito bom dia, bem-vindo também ao nosso O Povo News. O senhor falou, inclusive, durante a coletiva em relação a esse caso, que nunca se deparou com algo tão horrendo, tão terrível como isso que aconteceu aí na cidade de Itaperuna. E aí eu coloco esse questionamento que me veio agora à mente. Jovens como esses dois, pelo que o senhor já apurou, viu das mensagens, a gente pode ter a esperança de algum tipo de recuperação desses dois jovens? A estrutura no Brasil, nesses próprios centros de recuperação, há metodologia, há algum tipo de coisa a se fazer para tentar recuperar esses dois jovens na sua visão, ou pelo que foi feito, pelos traumas que isso provocou, seria algo impossível na sua visão? Muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu andei conversando com alguns colegas que são psicólogos e, na verdade, eles explicaram o seguinte, que a psicopatia, se for o caso desses adolescentes, não tem cura, entendeu? Mas é uma situação perfeitamente controlável, seja por via de medicamento, seja algum tipo de acompanhamento mais específico. Enfim, nós acreditamos que, nesse caso bárbaro, né, é bem difícil realmente a recuperação deles, né? A não sei que seja feito um trabalho de excelência, mas pelo nível das conversas ali que a gente testemunhou, que a gente apurou, fica muito difícil acreditar nesse tipo de recuperação, né? São pessoas que fizeram o que fizeram de uma forma fria, até mesmo macabra, matar a família inteira, o pai, a mãe, o irmão de 3 anos, chega a ser uma coisa que chega ao absurdo, entendeu? Tanto é que foi repercussão nacional, com destaques internacionais também, enfim, é uma situação muito difícil de ser revertida no caso desses adolescentes, mas, como falo aqui e repito, né, segundo profissionais, não é impossível. Carlos, queria também saber o que será feito com esse jovem a partir de agora, após os depoimentos, como é que está a situação dele, ele está sob custódia, menor de idade, 14 anos, a gente sabe que é inimputável, né? Não pode nem ser julgado, enfim, mas pode pegar ali algum tipo de detenção, né? Queria que o senhor explicasse esse processo jurídico também em relação a uma pessoa de 14 anos que cometeu esse crime absurdo, esse crime hediondo, mas que não pode sofrer todas as sanções que a lei prevê justamente porque é menor de idade. Perfeitamente. A nossa investigação aqui em Itaperuna, ela já se encerrou. Então, nós temos bem delineadas tanto a autoria, que foi praticada pelos 2 adolescentes, namorados, casal de adolescentes, e a materialidade dos crimes. Então, eles 2 vão responder pelos mesmos crimes. Ele, por ter tanto planejado quanto executado presencialmente, e ela também por ter planejado e ter executado de forma virtual. E vão responder pelos 3 homicídios e pelas 3 ocultações dos cadáveres. De qualquer forma, agora a situação deles é que eles estão internados provisoriamente. Daqui a cerca de 40, 45 dias, eles vão passar por uma audiência no juízo da Vara da Infância de Itaperuna para ser definida, né, o andamento do processo e definida a situação jurídica deles, se vão ser internados definitivamente e qual será esse prazo de internação. Pela legislação que nós temos hoje, o ECA determina uma internação de até no máximo 3 anos, né? É o que eu costumo comentar, que isso chega a beirar o absurdo, né? Porque por mais que sejam adolescentes, os crimes que eles praticaram chocam muito, são hediondos, são horrendos, enfim, é preciso mudar urgentemente essa legislação. E já que, se você tentar reduzir a maioridade penal, é cláusula pétrea, é imutável, é uma discussão que não leva a lugar algum, por que não você não mexer na legislação infraconstitucional? Você aumentar esse prazo de internação, você colocar na lei mecanismos de avaliação de doenças mentais, psicológicos, para saber se essas pessoas, se esses adolescentes, têm ou não condição de voltar ao convívio social, como foi no caso do Champinha. É um caso que chocou a sociedade paulista, o Brasil como um todo também, há muitos anos. Depois que ele cumpriu o seu período ali de internação,
E, enfim, ele até hoje está detido por quê? Por causa de estudos psicológicos que demonstram que ele não tem a mínima condição de voltar ao convívio social. Então, é preciso urgentemente que a legislação minorista seja revista nesse ponto para que nós não beneficiemos, né, esses adolescentes. Por quê? No caso do rapaz, tem 14 anos, se ele cumprir o prazo máximo de internação, ele vai voltar ainda para a sociedade com 17 anos, ainda adolescente. Ou seja, ainda pode praticar crimes horrendos como esse aí e ficar só mais 3 anos depois de novo. Compreendem a urgência disso aí, da modificação legislativa? Entendeu? Então é muito complicado você botar na vala comum um prazo único para determinados crimes, né? Nós temos muitos adolescentes hoje em dia que são cooptados pelo tráfico de drogas, muitos adolescentes que são movidos com crime. Eu tenho 23 anos de profissão na polícia. Quando eu entrei, eram raros os casos de adolescentes envolvidos com criminalidade. Hoje não, hoje parece que é a regra. E esse número, ele vem crescendo em uma progressão geométrica, um número que é assustador. E daqui a 5, 10 anos, a gente tem que pensar como sociedade, como país, como eterno país do futuro, que o que a gente quer daqui para frente, o que a gente quer daqui a 5, 10, só que a gente não vê, por parte dos governantes e parlamentares, um planejamento nesse sentido. Só sabem falar de emenda, não sei o quê, enfim, só pensam nisso. Não pensam no futuro do nosso país. Pensam sim no próprio umbigo. Agora, na vida dessas famílias aí que são ceifadas diariamente, que é o que a gente vê nas delegacias, nos hospitais, nas noites e por aí afora, ninguém pensa nisso. É impressionante. É muito impressionante, Carlos, concordo plenamente com o que você está dizendo para a gente. Estamos perdendo gerações de jovens, seja para o crime organizado, para as facções, seja para esse mundo virtual que de alguma forma deturpa, né, mentes, deturpa personalidades. Já, inclusive, vou explicar mais sobre esse videogame. Tem até aqui o Eric perguntando qual foi o jogo. Já eu vou detalhar. Mas antes disso, queria colocar agora na tela um vídeo que, inclusive, o delegado Carlos compartilhou nas redes sociais dele, da psicóloga Lúcia Patinelli, em que ela realmente destaca a importância da família criar vínculos com seus filhos e tirar eles dessa realidade paralela, tendo acesso a conteúdos tão negativos. Vamos acompanhar. O adolescente matou o pai, a mãe e o irmãozinho e disse, eu faria tudo de novo. E aí o coro em massa diz, ele é um psicopata. E aí eu te pergunto, você sabe como se faz, como se fabrica um psicopata? Então você precisa ouvir. Um psicopata é fabricado dentro de uma estrutura social, dentro de uma família, onde uma criança, como foi relatado, desde os 8 anos de idade, conversava e jogava virtualmente uma possível menina que estava do outro lado do país. E ele matou os pais e a família toda porque os pais não queriam que ele fosse até lá. Ou seja, o vínculo desse adolescente era com essa amiga virtual, não era com os pais. E isso não é assustador? E isso não é desesperador imaginar que uma criança estava criando vínculo com uma pessoa virtual e não tinha vínculo com os pais? Porque ele matou, ele escondeu os corpos e ele seguiu a vida sem nenhum arrependimento. E quando foi descoberto, ele continuou sem nenhum arrependimento e disse, eu faria tudo de novo. Para quê? Para ir se encontrar com quem ele virtualmente construiu um vínculo. Muita atenção para o seu filho que está trancado dentro do quarto, que está o tempo todo logado, que está o tempo todo jogando. Muita atenção. Atenção hoje. É isso, atenção hoje, atenção sempre, Carlos. É um ponto importante que essa psicóloga Lúcia Patinelli traz para a gente, da necessidade de os pais darem mais atenção aos seus filhos, principalmente porque hoje a gente está numa sociedade hiperconectada, né? Então, às vezes é mais fácil deixar ali o filho com o celular do que brincar com ele, do que levar ele para o futebol, do que levar ele para a praça. É responsabilidade também dos pais essa doença, né, que a gente está verificando, essa pandemia de jogos, de acesso a telas e, consequentemente, de problemas psicológicos e psiquiátricos que a nossa juventude está enfrentando atualmente. Na coletiva que nós demos ontem, eu chamei a atenção, eu criei um alerta para pais responsáveis em 3 frentes.
A primeira diz respeito a armas de fogo em casa. Quem tem arma de fogo, e aqui não está falando de questionamento se pode ou não ter arma de fogo, não é isso. Eu falei, quem já tem arma de fogo em casa, seja legal ou ilegal, enfim, tem que ter muito cuidado, muita cautela com relação a essa arma para que não chegue essas crianças e adolescentes. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é justamente o que a psicóloga acabou de falar, é o distanciamento familiar entre pais e filhos. Você hoje sai, vai no restaurante, você olha para o lado, na mesa ao lado, a família toda, ao invés de conversar entre si, não, está todo mundo no telefone, com a cabeça baixa lá, falando no celular, às vezes até com o próprio familiar ali que está na sua frente, mas chega a ser enfadonho isso aí, né? E o ponto número 3 é com relação ao conteúdo, acesso a conteúdo de jogos, filmes, qualquer tipo de conteúdo que gere violência, que fale sobre violência, filmes violentos, jogos que falam de morte, etc. e tal, como foi o caso desses adolescentes lá em Itaperuna, que mataram os pais baseados e se identificando com o personagem de um jogo mórbido, um jogo chamado The Coffin of Andy and Lily, o Caixão de Andy e Lily, um jogo que teria sido banido na Austrália, mas depois foi reclassificado como jogo para maiores de 18 anos. Enfim, é uma série de causas que geraram essa tragédia que poderiam ser evitadas se a família, se a sociedade toda tivesse esse cuidado. Com certeza, Carlos. Inclusive, vou já falar sobre esse jogo, mas só para finalizar a sua participação aqui com a gente, queria que você falasse sobre os familiares, os parentes desse jovem, como é que eles estão acompanhando o caso. A gente sabe de uma avó, né, que tinha ali uma presença importante na família. Como é que ela está agora? Como é que essa família, né, a partir de agora, lida também, porque não deixa também de ter ali um certo vínculo e responsabilidade com esse garoto. Sem dúvida, essa família está desolada, né? Ainda estão vivendo esse luto, até mesmo talvez sem acreditar em tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. Essa família está destroçada. Primeiro que perdeu 3 entes queridos, um outro, o neto dessa avó, no caso, apreendido, provavelmente vai ficar internado um bom tempo ali. Enfim, então, não tem nem o que falar, a gente só tem... compartilhar os sentimentos com toda essa família aí e de esclarecer aqui também que imagino a situação tanto dessa avó quanto da mãe da menina que tiveram os nomes citados nas conversas entre esses adolescentes que poderiam ter morrido, ter sido assassinados, né? No caso da avó, há uma conversa entre ambos os adolescentes que eles pensam, inclusive, em tentar matá-la, porque ela poderia descobrir realmente que não houve aquele pseudo-desaparecimento. E a própria mãe da adolescente também, quando descobriu que poderia ser assassinada no futuro. Então, eu fico imaginando o que deve estar passando na cabeça dessas pessoas ao descobrirem toda essa trama ardilosa e meticulosa dos adolescentes de querer matá-los. Deve ser muito, muito horrível, né, para esses familiares descobrirem que o ente querido está tramando contra você. Deve ser horrível isso aí. Então, não consigo nem imaginar o que eles devem estar pensando. Mas, realmente, né, tirando o fato dessa tragédia, nós conseguimos com as investigações, que foi bem assim, rápida, né? Num dia depois do encontro dos corpos ali, o adolescente já estava apreendido. Menos de uma semana também essa adolescente foi apreendida, graças ao trabalho em conjunto das polícias do Rio e do Mato Grosso, de todos os órgãos de justiça criminal que foram bem diligentes, foram sensíveis ao caso aí e deferiram essa apreensão dessa adolescente. Então, graças a isso, a gente conseguiu evitar novas mortes, novas tragédias. É isso, e eu aproveito também para parabenizar bastante, Carlos, o seu trabalho aí nessa delegacia do Rio de Janeiro, parabenizar também a Polícia Civil do Mato Grosso, nossos órgãos de justiça, como você muito bem destacou, e qualquer novidade em relação a esse caso, também portas abertas aqui do nosso Povo News para a gente voltar a conversar. Mais uma vez, parabéns pela agilidade. A gente fica aqui na torcida para que nunca mais algo tão horrendo como esse episódio se repita aqui no nosso país. Muito bom dia. Um abraço a todos.